gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu vou contar como eu encontrei a minha faculdade dos sonhos. Eu sei que muita gente tem esse problema, eu tive também, de encontrar a faculdade que você quer, a que você quer fazer para sempre. É uma decisão muito importante. Então eu vou contar um pouquinho de como foi pra mim tomar essa decisão. Eu era um ano adiantada na escola, então terminei o ensino médio com 17 anos. E eu sempre quis fazer medicina, mas em 2017, quando eu tinha 17 anos, que a minha idade acompanha os anos, que eu nasci em 2000, eu fiz o Enem esse ano, só que eu tava com alguns problemas pessoais, não estudei direito, enfim, por problemas, e não passei. E, gente, eu não tinha um plano B. Como muita gente, eu sei que não tem um plano B. Eu parei e falei, tá, e agora? É aquele momento que você trava e fala, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu também não tinha ideia do que eu ia fazer. Ideias, não passava pela minha cabeça. Outra coisa, sem ser medicina, eu nunca nem tinha pensado nisso. E eu fui atrás de procurar alguma faculdade aqui na minha cidade. Minha cidade é uma cidade universitária, então tem bastante faculdade. E só que medicina é 10 mil reais por mês. Então, infelizmente, eu não tinha a coisa dos 10 mil reais por mês. Então, eu tinha que passar na federal. Como eu não passei, eu fui procurar uma faculdade barata, não muito cara, e que eu me identificasse. Como? Eu fui meio que fazendo, gente, um esqueminha de prós e contras para as faculdades que eu tinha um interessezinho. Mas, gente, assim, eu pensei em tudo. Nossa, vocês não têm ideia. Eu cheguei a medicina veterinária até arquitetura. Tipo, eu fui em opostos. E eu pensei bastante. Foi uma decisão muito difícil. Até que eu escolhi biomedicina. Gente, é uma faculdade incrível, maravilhosa, porém não é pra mim. E por que eu escolhi biomedicina? Foi minha primeira escolha, depois de medicina, claro. Eu escolhi biomedicina por diversos motivos. Eu teria bolsa nesse local, porque eu já tinha estudado lá há muitos anos na escola, então eles iam me dar bolsa. Então era um nível a mais já de prós. E eu tinha alguns amigos já em biomedicina, então eu falei, tá, não vou ficar sozinha na faculdade. E eu também pensei na questão das matérias. Se eu completasse o curso de biomedicina e depois, assim, fosse fazer medicina, eu ia cortar quase 3 anos em matéria. Não 3 anos de faculdade, anos de faculdade não corta, em matéria. Cortar muita matéria mesmo. Então, eu falei, mano, vai ser essa. Entrei em biomedicina, fiz vestibular, passei. E vestibular é assim, mais ou menos, né, gente? Que esses vestibulares de faculdade particular todo mundo passa. Vamos combinar. Aí, pelo menos aqui na minha cidade. Aí eu fiz o vestibular, passei, comecei a biomedicina. Primeiro dia, gente, foi lindo. A coordenadora apresentando o curso e eu falando, nossa, que maravilhoso. Segundo dia eu já odiei. Nossa, eu já tava odiando a faculdade, eu já não tava gostando. Do modo de ensino da faculdade em si, das matérias, de tudo. Eu tava odiando biomedicina. E quando eu fui ler, eu tive pouco tempo do Enem de 2017 até dar tempo de escolher minha faculdade. Então, eu escolhi meio que sem ler sobre o que biomédico faz. Gente, eu entrei na faculdade sem saber isso, o que biomédico faz. Por que eu tomei essa decisão rápido, gente? Porque a sociedade, os nossos pais, amigos, enfim, todo mundo impõe sobre a gente que a gente tem que acabar o ensino médio e logo depois entrar na faculdade. Eu fiquei bem impressionada, então eu escolhi essa faculdade, que, como eu disse, foi um erro. Eu entrei sem saber o que um biomédico fazia. Gente, não façam isso, tá? Vocês olhem bastante a profissão antes. E eu ficava com medo, eu tinha muito medo de contar pra minha mãe, falar que eu não queria fazer faculdade e ela brigar comigo. Gente, é um medo recorrente na vida da gente.
Eu fiquei com muito medo por semanas. Eu sabia que eu queria trancar, gente. Assim, a primeira semana de aula eu já sabia que eu queria trancar. Quando chegou as provas, então eu tinha certeza que eu queria trancar. E aí eu comecei a tentar não ir bem nas provas pra ver se ela entendia que eu não queria mais fazer faculdade, entendeu? Que foi um erro também, gente. Desperdicei muitas aulas que eu podia ter tido, eu podia ter aprendido muito mais. Mas eu era uma simples jovem de 17 anos, eu nem era maior de idade, gente. E aí, entre a primeira prova e a segunda, eu decidi conversar com a minha mãe, porque eu não tava aguentando mais a faculdade. Eu falei, mãe, não dá mais, eu não aguento, tá me fazendo mal ficar nessa faculdade. Ela falou, tá. Eu falei, oh, meu Deus. E gente, eu já fui preparada pra bronca, e ela não me deu bronca. E eu falei, graças a Deus, ela me apoiou. Só que ela só falou, você vai terminar o período pra poder trancar a faculdade e cortar a matéria depois. Graças a Deus, porque eu cortei quase todas as matérias nessa faculdade atual. Então foi ótimo, né? Obrigada, mãe. E aí eu fiquei 6 meses à toa, que é uma coisa polêmica, porque muita gente me criticou na época, foi no segundo semestre de 2018, muita gente criticou, muita gente falou que eu não deveria ter ficado à toa, que eu deveria ter entrado em qualquer outra faculdade só pra não ficar à toa. E eu tava, gente, isso aqui é minha vida, tipo assim, o que eu decidi, eu vou ter que levar pro resto da minha vida. Eu não podia tomar uma decisão tão rápida assim. Que é uma dica que eu dou pra muitos tentantes de faculdade. Assim, quem não sabe ainda o que fazer. Gente, cada um tem o seu tempo. Se você precisar ficar parado 1 ano pra pensar, e claro, tiver a oportunidade, fica, entendeu? Não liga pro que vão falar. Falaram muito na minha cabeça, muito. Tanto familiar, amigo, todo mundo. Falaram muito. Mas assim, eu não ligava, mas eu ficava meio mexida, né? Porque todos os meus amigos estavam fazendo faculdade e eu não. Mas eu ficava meio... tipo assim, gente... será que eles têm razão? Será que eu sou, tipo, à toa? E aí eu fiquei esses 6 meses tentando encontrar uma faculdade. Achei? Não, porque minha vida não é tão fácil assim. Eu tava, gente, no Instagram. E, gente, eu lembro desse dia. Eu tava no Instagram e apareceu um anúncio dessa faculdade que eu tô agora, que foi a primeira turma de nutrição. Então, apareceu anunciando essa turma, anunciando o vestibular, tananã, tananã. Aí, eu fui, né, sentei na minha... Eu não tinha pensado em nutrição, gente. Quem me conhece sabe, eu me alimento muito mal. Eu me alimento, assim, muito mal mesmo. Então, nutrição, não tinha nem pensado na minha cabeça. Eu falava, gente, se eu não como bem, como é que eu vou fazer os outros comerem bem? Aí, um belo dia, senta eu na minha mesinha de estudos, falei, tá, vou fazer um prós e contras pra faculdade de nutrição. Os prós. Eu tive 2 Gente, eu não como bem, então eu tenho muito problema de estômago. E de colesterol alto, já tive 2 vezes. Ou mais, não sei. E eu já tive que fazer 2 tratamentos em nutricionista. E, na verdade, já fiz alguns tratamentos de nutricionista, mas que deram certo foram 2. Porque os outros eu não segui. Então, os que deram certo foram 2. Com uma das nutricionistas, a primeira, quando eu tinha acho que 8 ou 9 anos, que eu tive um colesterol alto. E eu fui nela e eu não comia fruta, legume nem verdura. Não que eu como hoje em dia, mas eu não comia na época também. Hoje em dia eu tento, pelo menos. Na época eu nem tentava. Ela sentou comigo e, gente, ela teve um modo de lidar comigo, criança, que ela me fez gostar de comer as coisas. Ela me fez gostar de experimentar as coisas. Depois dela, quando eu era mais velha um pouco, eu fui numa nutricionista também, que foi incrível pra mim, então eu gostei muito dessas 2. E eu tive elas, tenho ainda, como uma inspiração pro meu curso. Eu quero ser um pouco do que elas foram pra mim, pra cada paciente meu, entendeu? E é isso, gente. E aí, tipo assim, nutrição agora eu me encontrei, eu me achei de verdade. É incrível esse sentimento de se achar numa faculdade. Já tô no 3º período, quase na metade. Ainda falta bastante, mas tá acabando. Meu Deus do céu, formo em 2022.
E foi um curso incrível, que eu repetiria 1000 vezes os meus erros só pra chegar nele de novo. Porém, gente, não é que medicina deixou de ser meu sonho. Eu acho que eu não estaria tão realizada quanto eu tô em nutrição se eu tivesse feito medicina. Eu não vou falar que eu nunca vou fazer, porque pode ser que eu faça um dia, dê a louca e faça medicina. Mas, gente, tá tudo bem, cada um tem seu tempo. Se você mudar de faculdade 5 vezes, não interessa. Eu dei a sorte de encontrar a minha de segunda, não da terceira, né? Que medicina foi a primeira. Ah, gente, segunda que eu fiz. Então, eu dei essa sorte, mas se você não der, tudo bem. Você entendeu? Tipo, se não der certo, tudo bem também. Você escolhe, entendeu? É a sua vida que tá em jogo. Eu sei que ser adolescente, tá nessa fasezinha de o que eu vou fazer da minha vida é muito difícil, até porque eu já estive nesse lugar. Mas, gente, é a vida de vocês que tá em jogo. Não liguem pro que mãe, pai vai falar, ou namorado, ou amigo, parente. Não liga, gente. É a vida de vocês. É uma coisa que vocês têm que gostar de fazer. Tá bom? É isso, gente. É a minha história com as faculdades que eu já fiz. 2, né? Uma incompleta. Na verdade, as 2 incompletas, né? Não formei ainda. Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.